E aí, tudo bem com você? Galera, a gente tá aqui em bancada hoje, tá com essa plaquinha aqui de um iPhone 15 Pro Max, tá? Na verdade, a gente tá com duas placas. Uma placa do 15 Pro Max americana, certo? Onde a gente não tem slot de chip. E aqui uma placa do 15 Pro Max, né? Com slot de chip, né? Que a gente costuma chamar aí de Anatel, tá? Pessoal, a gente vai estar mostrando aqui os procedimentos para desmembramento dessas placas, certo? A gente tem uma estrutura diferente aqui na placa do iPhone 15. A gente tem um interposer um pouco mais grosso, certo? E a gente tem uma dissipação de temperatura bem maior do que as placas anteriores, tá? A gente pode até dizer que é bem maior do que aí a linha 12, né? Que era onde a gente precisava utilizar pré-heater e estação de retrabalho para poder estar fazendo desmembramento. Nesse caso aqui, certo? Nesse caso aqui do iPhone 15, do 15 Pro Max, né? Provavelmente toda a linha 15 vai ser necessário também utilizar estação de retrabalho mais pré-heater para estar fazendo desmembramento. A gente já está trabalhando, tá, com a placa do iPhone 15. Já temos aqui placas, né, onde a gente já fez alguns procedimentos, extração de CPU, soldagem de CPU, certo? Remoção de blindagens para medição, para estudo do dispositivo. Mas nesse vídeo a gente vai estar demonstrando como que se faz a extração, né, a propósito, ou desmembramento das boards, beleza? O que eu sempre falo? É importante realizar o desmembramento em regiões, né, mais grossas da placa, né? O que eu quero dizer com isso? Você vai observar que aqui, ó, a gente tem um ponto dessa placa que é mais fino. Então eu nunca vou começar o desmembramento por aqui, porque normalmente isso daqui vai envergar, certo? E na hora da junção dessas boards eu teria uma dificuldade devido aí à envergadura da placa. Então sempre o recomendado é estar fazendo o desmembramento começando por partes mais grossas da placa. Então, o desmembramento aqui ideal seria nessa região, né, onde eu vou introduzir a espátula para que a gente possa levantar a placa core, né, e separá-la da placa de RF. Enquanto, né, nesse caso, a gente tem uma estrutura, né, aqui no caso a gente tem o 15 Pro Max americano, onde a gente tem uma estrutura parecida com a do iPhone 11. A gente tem uma placa reta, a gente não tem assim esses pontos mais finos, né? Inclusive, a gente também pode observar aqui a localização da memória NAND. Então, há uma diferença, certo, entre essas placas com relação à localização da memória NAND, certo? Então, são placas aí que não são compatíveis, por exemplo, diretamente para swap, certo? Acredito que talvez se a gente fizer um swap aqui de um aparelho americano para um Anatel, a gente consiga pôr o dispositivo para funcionar, muito provavelmente. Mas com relação à questão de radiofrequência, ainda é uma incógnita, né? A gente não consegue definir se realmente vai funcionar, se vai subir rede certinho, tá? Mas a estrutura, né, dessas placas é idêntica. A posição dos FPCs, né, são placas aí que têm uma estrutura da distribuição dos FPCs idêntica uma à outra, né? Aí, mas a gente já tem essa questão do slot de chip em uma, a questão da posição da memória NAND, né? Você pode observar a diferenciação aqui, ó, das blindagens também, certo? Então a gente tem essa diferença de uma placa para outra. Mas vamos lá fazer o desmembramento. Para fazer o desmembramento dessa placa, a gente vai utilizar a estação de retrabalho em 350 graus, pré-heater em 220, certo? Como aqui a gente tem uma placa que dissipa calor mais rapidamente, então a gente precisa utilizar uma temperatura um pouco maior do que a usual, que é a de 200 graus. Então, nosso pré-heater já está a 223 graus, você pode observar, 224. E aqui nós já podemos iniciar o aquecimento
da parte de cima, usando a nossa estação de retrabalho. E aqui já fizemos o desmembramento. Extraímos aí placa Core, tá? E placa RF, certo? Temos aqui as duas plaquinhas, placa de RF aqui perfeita, certo? Placa Core também. Vamos aí estar realizando o mesmo processo na placa americana. Vamos aguardar essa placa aquecer. Para que ela possa baixar aqui, ó. Ela não está baixando, não está ficando perfeitamente plana, né, na pré-heater. Tá, quando a placa aquece, ela acaba dilatando. E aí ela baixa. Você pode ver que ela tá um pouquinho alta aqui, ó, porque ela não encaixou bem. Agora sim, placa bem encaixada. Vamos vir com a estação de retrabalho. Plaquinhas desmembradas. Dessa forma você consegue tá fazendo aí desmembramento seguro, certo? Das placas do iPhone 15, tá? Tanto 15 Pro Max
americano quanto 15 Pro Max Anatel. É isso, até a próxima aula.